Fala pessoal, bem-vindos ao Edu Educação Física. No episódio de hoje, eu e o João, nós vamos receber o professor José Carlos, que ele vai falar um pouco para a gente sobre o Ensino Fundamental 2, que é o nosso tema da semana. E ele vai nos dizer como a atuação dele, como a BNCC ela influencia no trabalho dele. Em seguida, o João vai nos contar um pouco sobre a conceituação do Ensino Fundamental 2. O ensino fundamental é dividido em 9 anos, onde perpassa duas fases da vida do indivíduo, a infância e a adolescência, e é composta por várias transformações, sendo elas biológicas, sociais e parentais. A educação física está presente na área de linguagens, pois trata-se de uma área que trabalha, além do corpo, também a parte cultural do indivíduo, em questões de compreender as linguagens como construção humana, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, utilizar as diversas linguagens para se expressar diferentes pontos de vista, desenvolver o senso estético, tendo como foco as experiências corporais, onde há três elementos fundamentais: o movimento corporal, onde se ensina pelo movimento; a organização interna, onde há conceitos, valores e regras; e os produtos culturais, que estão relacionados com a saúde e o lazer, onde deve sempre haver a progressão de conteúdo de acordo com os anos. Sobre as dimensões do conteúdo, há três dimensões: a conceitual, o saber sobre; a atitudinal, saber ser e conviver; e procedimental, saber fazer, onde o conteúdo pode ser até o mesmo, mas o objetivo será diferente. Então, cara, em relação à prática cotidiana que eu uso na escola, basicamente eu trabalho em dois segmentos, né? Então, o primeiro segmento que eu trabalho é o primeiro ao quinto ano e o outro segmento é de sexto ao nono ano. Então, de primeiro a quinto, eu procuro sempre ser a parte mais lúdica, até porque as crianças estão sempre em desenvolvimento e elas precisam da ludicidade para poder a gente conseguir, através do lúdico, né, ensinar o que a BNCC requisita, a BNCC solicita, né, para gente. Já de sexto ao nono, a gente continua com a parte lúdica, mas assim, a gente tem que desenvolver mais conteúdos, mais práticas, conteúdos mais teóricos, até porque eles já estão numa fase de desenvolvimento da pré-adolescência, então se torna um pouco mais interessante abordagens teóricas, com um pouco mais de conhecimento mesmo, não fugindo da ludicidade. Ela sempre vai estar presente na aula, até porque eu gosto muito de trabalhar a questão lúdica, brincadeiras, atividades criativas, e que eu possa ensinar o conteúdo para eles através de brincadeiras ou outras atividades, não necessariamente sempre em conteúdo teórico. Quando é conteúdo mais denso, a gente trabalha em sala de aula, tento resumir bastante para eles essas questões. Mas em relação a outros conteúdos, esportes, isso eu procuro trabalhar sempre de forma mais prática possível. A BNCC, ela foi importante porque eu saí da faculdade e já entrei no mercado de trabalho como concursado. Então, quando eu cheguei na prefeitura, eu trabalho hoje na rede municipal de ensino, né, pela CEMED, e o primeiro impacto que eu tive foi que muito do que eu via na BNCC não estava, na verdade, o que estava na escola, o conteúdo da escola não batia com os conteúdos da BNCC. Então, eu utilizei a BNCC porque eu tive mais liberdade nessa escola e acabei trocando algumas coisas, porque tinham coisas que não condiziam com a idade da criança, alguns conteúdos que eu precisava passar ainda por um processo pedagógico para poder ministrar aqueles conteúdos, e na prefeitura dizia para eu trabalhar esse conteúdo no início do ano. Então eu coloquei esse conteúdo que estava para o início do ano, coloquei para o final, justamente para ter um processo pedagógico, para trabalhar outras coisas antes de o aluno para o aluno poder aprender aquele conteúdo que eles estavam solicitando, sugerindo. Então, eu peguei a BNCC e adaptei esses quesitos, coloquei algumas outras coisas, inverti a ordem de alguns conteúdos para que eu pudesse trabalhar de maneira mais linear
e não uma de maneira ondulatória, com conteúdos totalmente assim, que eu precisava de auxiliares, conteúdos acessórios, né? Então, a BNCC me ajudou nisso. Hoje, a BNCC ela entrou de fato na, na rede municipal, então hoje todos os conteúdos, a nova gestão, ela introduziu de fato a BNCC nos conteúdos, então a gente está passando por um processo de transição. A gestão de agora está mesclando o que vinha sendo praticado, o que vinha sendo sugerido, introduzindo aos poucos as metodologias que a BNCC sugere. Então hoje a gente está passando por um processo de mudança, já que a BNCC vai ser implementada de maneira totalmente 100% já nas escolas, mas no princípio ainda não é tudo, mas eu utilizo sim algumas sugestões de lá nas minhas práticas cotidianas, nas minhas práticas de sala de aula. Usei bastante no início, quando eu via que muitas coisas não batiam. Hoje, como a gente está tendo esse processo de transição, então não preciso estar buscando diretamente da BNCC, até porque tem algumas coisas. Analiso bem, vejo o que cabe, o que não cabe, o que dá para ser explorado, o que não dá para ser explorado, o que condiz com a realidade da escola e o que não condiz. Então, eu não posso aplicar algo que da BNCC diz que realmente é muito bonito, é muito interessante, mas que a escola não vai ter todo o apoio, não tem todo o material, não tem todo o investimento para tal. Então, são várias situações que eu procuro analisar antes de encontrar em pegar tudo que a BNCC sugere e implementar na escola, até porque são várias coisas a serem analisadas. E foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast da semana. Semana que vem nós teremos outros convidados e outros temas, tá? Muito obrigada a todos que ficaram até o final com a gente. Agradeço ao professor José pela paciência e por doar um pouco do seu tempo. E agradeço ao meu parceiro, João, por todo o empenho no nosso trabalho. E é isso. Muito obrigada e rola a vinheta.